noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Amor e Luz. A casa tem estudos às segundas-feiras online, para quem quiser estudar com a gente. A gente está estudando Conduta Espírita. É um livro bom, gente, é interessante. E o estudo também é bom. A gente entra lá no grupo, aí cada um dá a sua contribuição, a gente conversa sobre o assunto. É às 20 horas. Na terça-feira a gente tem reunião, tem um estudo mediúnico de 7h30 às 8h30 e tem a prática mediúnica de 8h30 às 9h30, né? E na quinta-feira tem a nossa palestra pública. Hoje a gente vai ter a palestra do Luiz Antônio sobre o tema perdão. Quem quiser também tiver interesse em ler livro, tem uma biblioteca farta aqui no nosso centro. Dá pra gente aprender bastante, tem de todo tipo de assunto. Bem, eu vou ler um trechinho do livro Vida Feliz, para a gente ir pensando em coisas salutares. Seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na sua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Seja gentil com os maus e estúrdios, porém, não te imiscuas com eles, com seus comportamentos, suas atividades e filosofias de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam. É aquele ditado, né? A gente deve olhar com quem anda, com o que pensa, que o pensamento atrai também as vibrações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só com quem a gente está andando, com quem a gente está relacionando, mas principalmente com a gente mesmo, que a gente pensa. Sendo assim, vamos fazer uma oração inicial para a gente poder ouvir a nossa palestra. Vamos fechar os nossos olhos, abrir a nossa mente, os nossos sentimentos mais sublimes, para aproveitarmos os ensinamentos que aqui são trazidos nessa noite abençoada. Senhor da vida, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome. Não te rogamos, Senhor, vantagem ou benefícios para nós, mas suplicamos ao Teu coração sublime os dons do equilíbrio e da equidade. Fortifica-nos a noção de harmonia. Ergue-nos do abismo do passado, onde há muito nos prendemos nas indiferenças infelizes. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Anula-nos o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento e faz-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Ajuda-nos a ser resignados com sua vontade, a aceitarmos os seus desígnios e nunca esquecermos de agradecer por cada aprendizado. Peço, Senhor, por todos que seguem esta caminhada comigo, encarnados e desencarnados, que a sua luz de sublime amor alcance nossos corações e recarregue nossas energias, hoje e sempre. Que assim seja. Luiz Antônio, palavras suas. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Eu estava programado para fazer minha palestra, se eu não me engano, dia 20 de fevereiro, mas tive que substituir o André, que vai fazer. Não, eu troquei com ele. No dia 20 ele vem fazer. Só que não deu tempo de preparar outra palestra. Então nós vamos fazer o perdão. Talvez alguém já tenha visto, porque está no YouTube já. Mas sempre a gente faz de alguma maneira um pouco diferente. Vamos começar a falar onde foi feita a pesquisa. Foi no livro Ler e Reler, de Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira foi uma trabalhadora do movimento espírita de alguns anos atrás, ela era muito conhecida. Os livros consultados
para organizar esse estudo foram Ler e Reler, Vida em Família, do autor Rodolfo Caligares, A Capacidade de Perdoar, lá no Vida em Família, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, Florações Evangélicas, pelo Espírito de Joana de Ângeles, e a palestra de Neuzita Garcia, no Centro Espírita Defonso Correia, em Curitiba. Então, os palestrantes, a gente também assiste palestras dos outros companheiros, e quando tem alguma coisa muito interessante, a gente aproveita, né? Só não pode deixar de citar a fonte. O tema de hoje é o perdão. Eu sei que o perdão, muita gente fala do perdão, já teve várias palestras falando de perdão, mas todas as vezes que eu tenho que falar de perdão, eu procuro falar de uma maneira um pouco diferente. Por que falar sobre o perdão, se é preciso muito esforço para praticar? Então tem gente que pergunta, por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que perdoar? Né? Então muita gente pergunta isso, eu estou falando de gente espírita, né? Muitos se perguntam, por que tenho que perdoar? Quando fomos criados por Deus, em nossa consciência foi inscrito as leis perfeitas do Criador. Somos filhos da luz. Somos filhos da luz, somos filhos do Criador. Logo, em princípio, somos luz. Por isso que Jesus disse que brilhe a vossa luz. As pessoas perguntam assim, por que a minha luz não brilha? A nossa luz não brilha porque Deus nos fez perfectíveis, quer dizer, com a capacidade de atingir a perfeição relativa, porque é perfeito só Deus. Então a gente nasce simples e ignorante. Simples fisicamente, organicamente, aí não vamos entrar nesses detalhes que é mais complicado, mas ignorante porque nós não ignoramos tudo, nós não sabemos nada. Lá no princípio, quando fomos criados. Mas na medida em que nós vamos desenvolvendo, espiritualmente vamos crescendo, vai passando pelos reinos, né? Depois no reino nominal, através das reencarnações, nós vamos adquirindo experiência e conhecimento. Então já não somos, nós somos ainda talvez criaturas simples? Não, são bastante complexas, né? Nós temos um organismo, para fazer um computador que age como o nosso cérebro, o cérebro espiritual, acho que hoje é impossível. Nem a inteligência artificial que está por aí não dá conta da inteligência do ser humano. Mas não somos mais simples e também não somos mais ignorantes. Daquele que ignora tudo. Hoje nós temos muito conhecimento. Então, muito que eu vou falar aqui, vocês já sabem. Tá? Já ouviram outros falar. Devemos perguntar também, perdoar é importante para mim? Porque muita gente manda os outros perdoar, né? Os palestrantes espíritas, o pastor da igreja, o padre, então, tem que perdoar, tem que perdoar. Mas e para mim? Eu tenho que me preocupar comigo, eu tenho que tentar para mim. Para mim é importante perdoar, né? Porque a gente fica preocupado que o outro tem que perdoar, mas e eu? Eu estou nesse... Eu que tenho que cuidar da minha evolução, não é? Qual o grau de prioridade o perdão está na minha vida? Está em primeiro lugar, em segundo, em décimo, em milésimo? Ou eu sou daqueles que falam assim, na próxima encarnação eu vou perdoar. Daqui 3 encarnações eu perdoo. Então, o estudo de hoje pretende dizer que nós temos que começar a perdoar hoje, porque nós já estamos atrasados. Em Mateus capítulo 18, versículo 15 e 18, ele diz o seguinte para nós: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, quer dizer, vai conversar com ele, entre ti e você, só vocês dois, não chama ninguém não. Se você conseguir convencer o seu irmão de que ele te ofendeu, ele te magoou, ou te deu algum tipo de prejuízo, você acaba de ganhar o seu irmão. Mas se não te ouvir, toma contigo 2 ou 3 pessoas e vai conversar com ele. Que pessoa você vai tomar? Você vai tomar pessoas que é seu amigo
e é amigo também da pessoa que você tem uma desavença. Duas, 3 pessoas para conversar com a pessoa que te magoou, te ofendeu, te deu prejuízo, seja lá o que for. Se ele ainda não se convencer, falar, não vou perdoar não. Aí Mateus recomenda uma terceira opção. Vai na igreja, a que você frequenta, ou no centro espírita que você frequenta, procura alguém com experiência, né? E chama essa pessoa para conversar. Se ainda assim ele se negar a te pedir perdão, a mudar de opinião sobre você, sobre coisa, resgatar o que ele te deu, o prejuízo que ele te deu, se ainda recusar ouvi-los, né? Continua Mateus, o São Mateus, né? Diz-o à igreja, conversa com a igreja, junto com esse irmão. Se também se recusar a ouvir a igreja, considere-o como gentil ou publicano. Por que Mateus disse isso? Porque o gentil não conhece a lei de Deus, né? Eles têm outros deuses, outras religiões. A lei de Deus, só os cristãos, os judeus, né? Só aqueles que conhecem o Evangelho, conhecem o Velho Testamento, que conhecem realmente a lei de Deus. Mas a pessoa se negou mesmo, então você vai considerar gentil. Por quê? Porque o gentil não conhece a lei de Deus. Então, você segue seu caminho, esquece, porque aquela pessoa não tem Deus no coração e ela não tem capacidade de entender. E por que ele disse que a pessoa pode ser um publicano? Porque o publicano, apesar de conhecer a lei de Deus, ele é tido como muito orgulhoso, muito vaidoso, muito prepotente, né? É aquele que entra no templo, na sinagoga, e fala, Senhor, né? Eu não sou como esse, né? Não sou como esse. Aí, e ele acha que ele é o rei da cocada, que Deus escuta, mas não escuta o outro, né? E o outro, o publicano, está quietinho lá, né? Lá atrás, mais para trás, né? Senhor, eu sou um pecador, né, Senhor? Olha para mim, me perdoa, né? Me ajude. Está se humilhando diante de Deus. O publicano, ele é orgulhoso, mesmo diante de Deus. Então, se ele for um publicano, uma pessoa muito orgulhosa, esqueça tudo e deixa para lá. Não vai se justificar mais, nem pedir perdão, nem receber perdão dessa pessoa. Simplesmente segue seu caminho. E ele termina dizendo, amém vos digo, que tudo o que ligardes na terra estará ligado nos céus. Céus a gente entende o mundo espiritual. Então tudo que você ligar aqui enquanto está encarnado, vai estar ligado também no mundo espiritual. Mas tudo que você desligar no mundo dos encarnados, estará também desligado no mundo espiritual, né? Muita gente fala assim, por exemplo, você fez isso, fez aquilo outro, né? Depois você vai ter que nascer irmão dele. Você vai ter que casar com ele de novo. Não é assim. A gente sabe que algumas vezes acontece, as pessoas... Por quê? Duas pessoas se conhecem, têm raiva uma da outra, têm mágoa uma da outra, se odeiam, aí eles vão nascer depois juntos, ter que conviver, porque senão se perdoaram. Mas se um dos dois perdoou, não tem nenhuma dívida, não está cobrando nada do outro, ela desligou o que estava ligado aqui na terra. Entendeu? Ela não vai ter que... Porque muita gente fala, vai ter que pagar, Deus vai te cobrar, a justiça vai te cobrar. Deus não cobra nada de ninguém, zero cobrança. Deus não obriga a gente a fazer nada, né? Nós, por sermos ainda bastante, ou sendo bonzinho, um pouco ignorante, nós temos que resgatar através da convivência. Mas se você perdoou, não quer saber mais, não pode desejar mal, não pode falar mal, sabe? Simplesmente segue seu caminho. Se ficar magoado, aborrecido, com ódio aqui na terra, estes sentimentos vão te acompanhar na vida espiritual e não terá paz. Se você não perdoar ou desligar, isso te acompanha. Mas se você perdoar,
está perdoado, Deus te ajuda, estou orando por você, que você esteja muito feliz. Você não tem mais nada a ver com aquilo. Você vai chegar no mundo espiritual em paz, porque você desligou aqui, enquanto está a caminho, né? Lembra daquela passagem? Enquanto estar a caminho, o quê? Reconcilia que tem que voltar a caminho. Por quê? Para desligar. Desligar, para você não ter mais compromisso com aquela pessoa. Bom, se você não perdoar ou desligar-se, aí todo mundo já sabe o que acontece. A premissa do perdão passa pela questão de que não somos perfeitos, que também erramos, logo precisamos do perdão alheio. Nós encontramos de vez em quando pessoas na Terra que se acham acima da lei, que se acham muito perfeitos. Então, eu não erro. Eu sou espírita, eu não erro, né? Eu não tenho que pedir perdão, as pessoas é que têm que me bajular, pedir perdão, me pedir desculpa, né? E não tem na Terra, não tem ninguém perfeito. Aqui é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender a perdoar, para aprender a amar. E para poder aprender a perdoar, é preciso ser indulgente. Só para a gente recordar o que é indulgência. Indulgência é cremência, disposição de perdoar, a absorção da pena, da ofensa ou da dívida, desculpa, perdão, bondade. A indulgência é a virtude da compreensão, daquele que é capaz de compreender o outro. Então é preciso ser indulgente, pois a indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos. Eu já disse em outro lugar, e a pessoa fala assim, mas a pessoa não é meu irmão. Eu digo, somos filhos de um único Deus. Se o Deus, que é o nosso Pai, é o nosso Criador, todos nós somos irmãos. Então, perdoar o nosso irmão é todos os encarnados e os desencarnados, né? Evitando, quer dizer, esse perdão, essa indulgência, você perdoa e evita censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Então nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, para criticar ninguém, para exigir nada de ninguém. Nós estamos aqui e a primeira missão de cada um de nós é a nossa própria evolução. Então eu tenho que cuidar da minha evolução, cada um tem que cuidar da sua. Nós podemos ser solidários, estudar junto, trabalhar junto, um ajudar o outro? Sim, mas a responsabilidade de melhorar espiritualmente, de nos tornarmos pessoas melhores, ela é individual. Tá? É preciso ter sentimento fraternal, de quem quer que seja. Devemos ser severo para conosco, indulgente para com as fraquezas alheias. Está no Evangelho, tá? Para crescermos espiritualmente, precisamos desenvolver a autocrítica. Quem não é capaz de se fazer a autocrítica, não vai chegar a lugar nenhum. Quando somos ofendidos, agredidos, maltratados, temos que parar e nos perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Se percebo que eu sou culpado, que dei motivo, não tenho que ficar nervoso, bravo, magoado, ferido, nada. Eu dei motivo, eu ofendi, eu falei alguma coisa que não devia. Então, eu tenho que pedir desculpa, pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão. Não tem que ficar nada disso, né? O outro só está reagindo. Quando eu magoo, quando eu ofendo, o outro reage. E ele reage por quê? Porque ele não é cristão. Ele pode se dizer cristão, mas ainda não é cristão. Estou falando de nós mesmos, né? Então, toda pessoa que reage, ele ainda não é o cristão que ele deveria ser.
E eu tenho que perdoar, porque se eu ofendi, eu também não sou cristão, como deveria ser. E me lembro de que um cristão nunca reage, somente age no bem. Um cristão nunca, jamais, em tempo algum, reage, somente age no bem. A pessoa falou alguma coisa, me magoou, me feriu, eu não gostei, pisou no meu pé, me empurrou, me chutou, fez alguma coisa, me deu um sopapo. Se eu não falar nada, se eu não xingar, se eu não brigar, mas aqui dentro subir aquele fogaréu assim, eu estou reagindo. Ainda é uma reação. E é uma reação violenta, porque às vezes a pessoa tem vontade de matar o outro. Só não parte para a briga, não agride, nem verbalmente, nem fisicamente, mas teve vontade. Então, eu ainda estou reagindo. Então, se vocês verem como é que é difícil ser cristão, né? E tem gente que já acha que é perfeito, né? Bom, nesta autocrítica, eu descobri que errei e dei motivo. Devo pensar o que posso fazer para não errar de novo. A autocrítica nos dá discernimento. Eu não mudo ninguém. O discernimento é esse. Eu não mudo ninguém. Só posso mudar a mim mesmo, né? Nós só podemos mudar a nós mesmos. Você não consegue mudar o outro. Eu sempre lembro lá do livro Memórias do Suicida, daquele espírito que foi depois de muitos séculos nas baixas vibrações, nos abismos infernais, né? Entre aspas. Ele é recolhido pela misericórdia divina e levado para o manicômio lá no Maria de Nazaré, no Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual. E durante 90 anos, está lá no livro Memória do Suicida, um espírito muito evoluído conversava com ele toda semana, às vezes todos os dias, para mostrar as verdades espirituais para ele. Depois de 90 anos, o espírito perguntou, o mentor perguntou para ele assim: você foi um bom filho? E ele falou assim: fui um filho excelente, fui muito bom filho. Aí o mentor falou: bem, me acompanha aqui. Aí sai com ele da cela, porque ela é cela, tá? Fica preso. Mas diante do mentor a pessoa não consegue fugir, porque ele só faz assim com a mão, acabou, né? Fica paralisado. Parado. Aí levou ele numa salinha técnica, sentou numa cadeira e botou lá um aparelhinho nele, e ele projetou o que estava na memória espiritual dele num telão. A mãe num casebre, doente, morrendo de fome, e ele não fazia nada para ajudar a mãezinha. 90 anos depois, esse espírito acreditava que podia enganar aquele mentor. Você vê como é que é difícil a pessoa entender quem eu sou de verdade e o que eu preciso mudar em mim. Então a autocrítica ajuda nisso, né? A mudança demanda muita força de vontade, muita disciplina e às vezes muito tempo. Em algumas situações, muitas reencarnações. Então a gente tem a mania de exigir que o outro muda na hora. Muda esse ano, muda nos próximos 10 anos. Tem coisa e tem espírito que vai mudar daqui a 3, 4, 5 reencarnações. Então nós temos que desenvolver tolerância, paciência, né? Porque nós vamos lidar com espíritos que não vai mudar nessa encarnação, não vai mudar na outra, nem na outra. Talvez vá até para o mundo primitivo ainda, para levar lá todo o conhecimento tecnológico que ele tem, né? Organizar lá a aldeia, canalizar a água, e começar a levar o conhecimento que ele tem lá para o mundo primitivo, porque ele não vai fazer a sua mudança ainda nesta vida e nesse planeta. Então lidar com essas pessoas é muito difícil, mas é a escolha dela, é o destino dela, é o que ela quer para ela. E nós já fomos assim lá no passado, já estamos aqui, todos aqui já estão bastante evoluídos, né? A gente espera, pelo menos. O que o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8 e 11, nos diz:
Ele diz: mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor encobrirá ou cobrirá a multidão de pecados. Então, se eu não aprender a amar, eu não vou conseguir conviver com as pessoas difíceis. Eu preciso aprender a amar para ter paciência, para ter tolerância, porque cada um tem o seu tempo. E nós não conseguimos ajudar ninguém quando nós impomos alguma coisa. Né? Você impôs, pronto, você já arrumou um inimigo. Quem é esse cara aí vai impor para falar o que eu tenho que fazer? Você não é ninguém não. Né? E Pedro fala mais, ele diz assim: sedes hospitaleiro. Hoje ninguém vai convidar um viajor, uma pessoa que você está conhecendo pela primeira vez, e levar para sua casa, hospedar na sua casa. Então nós vamos entender o hospitaleiro como seja simpático, cortês, amável, fraterno, ser hospitaleiro. Uns para com os outros, sem murmuração, sem reclamação, né? Sem falar, nossa, esse cara, né? Não pode, tem que tratar bem, tem que ser hospitaleiro, tem que ser gentil, principalmente com as criaturas mais difíceis. Nas reuniões de tratamento espiritual das terça-feiras aqui, não é assim que a gente age? Qual é a diferença daqueles irmãozinhos que a gente tem muita paciência com eles, muita tolerância com eles, né? Que a gente ora e pede, a gente dá o melhor da gente para eles, para o nosso irmão encarnado? Só um corpo de carne. Os dois são espíritos. Né? Os dois são espíritos. Então, a gente tem paciência com os desencarnados e não tem com os encarnados. Nós precisamos mudar isso. Ter a mesma paciência com os encarnados. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a gente estuda o Evangelho de Jesus, sabe que Jesus é amor, que Jesus é tudo de bom, né? Que Deus é maravilhoso, que Deus é amor puro, é luz pura, que esses espíritos missionários que nos ajudam aqui são todos maravilhosos. Então eles vêm nos dão um monte de informação, dá exemplo para a gente, vem, reencarna de vez em quando algum, dá exemplo como um Chico Xavier, uma Maria Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, né? E tantos outros, são milhares na história da humanidade. Eles vêm e nos dizem, olha, é assim que tem que ser, meu filho, é assim que tem que ser. E o que a gente faz com isso? Vou fazer do meu jeito. A gente tem que doar como dispenseiros da bondade divina. Aquilo que a gente recebe do mais alto, do nosso mentor espiritual, é isso que a gente tem que passar para o outro. Né? Todo mundo adora ser perdoado, adora tudo, mas na hora de fazer para o outro, é aquele devedor quanto mais, e o rei perdoa uma dívida enorme, e ele não é capaz de perdoar os trocadinhos que o outro lhe devia. Acaba mandando o outro para a prisão, né? Se alguém falar, diz Pedro, olha a intimidade que eu tenho com Pedro, vocês viram, né? Diz Pedro. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder por todo o sempre. Por que ele cita Jesus? Pedro cita Jesus. Porque apesar de ter vindo muitos profetas, muitos missionários, né, desde todos os tempos, foi Jesus que trouxe a verdade pura, cristalina, límpida, o único que já viu Deus face a face. Então tudo que nós fazemos aqui, se for orientado pelo Evangelho de Jesus, nós vamos estar fazendo de acordo com a vontade de Deus. Então a gente tem cada dia mais estudar o Evangelho, entender o Evangelho e introjetar o Evangelho, para poder agir assim. De nada adianta nós nos dizermos cristão, e não pautarmos nossas vidas no Evangelho de Jesus. A prática do perdão também é uma prova de evolução moral, conforme disse Chico Xavier
A prática do amor é uma prova da sua evolução espiritual. Se você não consegue perdoar, você está um pouquinho lá para trás, né? Olha o que o Chico disse: a sabedoria superior tolera, a inferior julga, a superior alivia, a inferior culpa, a superior perdoa, a inferior condena. Qual dessa nós estamos? Nós ainda estamos criticando, culpando, condenando? Está no meio do caminho. Já é um passo excelente. Se a gente já está assim, meio querendo fazer o certo, já está bom, né? Tem coisas que o coração, disse o Chico Xavier, tem coisas que o coração só fala a quem sabe escutar. O que o Chico quis dizer com isso? Tem coisa que o coração fala para quem sabe escutar. É porque todos nós temos os nossos amigos espirituais, os amigos familiares que já estão no mundo espiritual, já desencarnaram, já se reequilibraram, já estão bem, já nos visitam por saudade. E nós temos um espírito que foi determinado por Jesus, através da espiritualidade superior, para cuidar da nossa vida de encarnado. É o nosso anjo guardião, é o nosso mentor espiritual. Quanto tempo tem que você não conversa com o seu anjo da guarda, ou o seu mentor? Tem gente falando, mas pode? Pode. Mas como é que eu converso com ele? Mentalmente. Senta num lugar tranquilo, em paz, fecha os seus olhos, faz uma oração e faça uma pergunta ao seu mentor espiritual. Ele vai te ouvir e ele vai te responder. Só que ele responde aqui dentro, aqui. Você vai ter certeza que ele está falando com você. Isso no início parece difícil, mas com o tempo isso fica facinho. Todos nós somos médium num grau qualquer. Então todo mundo consegue isso. O mentor espiritual do Raul Teixeira falou com ele assim: Raul, lá o Raul era um rapazinho ainda, ele falou assim: você tem que orar, não é assim, não é da boca para fora, não é recitado, né? Você tem que orar concentrado, compenetrado, com fé, com coragem, se doando, até que você sinta alguma coisa diferente. Essa alguma coisa diferente, para algumas pessoas, vai ser aquele ventinho assim, sabe aquela brisa que passa assim, você fala, nossa, mas não está ventando, né? Às vezes você sente assim um arrepiozinho só aqui, né? Você tem uma resposta do seu anjo guardião, está ali, ou tem um espírito amigo, um espírito bom ali do seu lado ali. Então, enquanto você não sentir isso, você ainda não conseguiu orar. Quando a gente cria o hábito da oração, né? Ora todos os dias, está na rua, vê uma pessoa carida, fala, meu Deus, abençoa aquele nosso irmãozinho ali. Você está passando de ônibus, viu uma pessoa lá, passa uma ambulância, você mentaliza, né? Os bondosos amigos espirituais podem estar acompanhando aí, que consiga chegar no hospital ou consiga chegar na casa do paciente a tempo para prestar o socorro. Então, quando você cria uma oração, porque a gente pensa que oração é fazer um discurso, falar palavras bonitas, falar meia hora, não. Quando você fala, Jesus, Pedro Velho está aqui, já é uma oração. Porque eu sempre gosto de falar isso, não é o que você fala, é o que você sente. Então, se o seu sentimento, em uma palavra, Jesus, estou aqui, isso é uma oração, desde que você esteja sentindo isso, né? E continua o Chico Xavier: o primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte, o primeiro a deixar para lá é o mais feliz. Gravem isso. Sou eu que estou falando, não, é o Chico Xavier. O primeiro a pedir desculpa é o mais forte. Aqui na Terra nós falamos, você é um covarde, você é fraco, né? Você é um pachaguá, um banana, mas não é.
O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. Nós temos que mudar os nossos conceitos. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a deixar para lá é o mais feliz. Chico Xavier. E a gente só vai entender isso quando a gente começar a entender o que é que eu sou um espírito imortal, que eu estou aqui para aprender, né? Porque, enfim, é o que Jesus espera de nós. Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, ela diz o seguinte: sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa. O ofensor deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia e do perdão. Olha o que ela fala para a gente. A pessoa que te ofende, que te magoa, que não gosta de você, é um doente, é um desequilibrado. Se eu sei isso, porque ele não tem Deus no coração, ele não aceitou Jesus ainda, né? Ele não é um cristão. Se eu sei disso, a Joana fala assim: ele é merecedor da tua misericórdia e do teu perdão. Não adianta você criticar, né? O perdão é o remédio que o ofensor precisa. Não se deve negar o pão a quem tem fome. Do mesmo modo, não se deve negar o perdão ao ofensor. O ser inferior, o menos evoluído, tá? Então nós devemos perdoar essas criaturas. Ante a tua aflição, talvez ele sorria. Então o ser inferior, o ser menos evoluído, quando ele vê que você está aflito, está triste, sabe? Está desanimado da vida, ele ri, ele debocha. Isso é Joana, tá, gente? Ante a tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade é meio perturbada da cabeça. Se apresenta em face múltipla, e uma delas é a impiedade. A outra face é o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. É um ser sem compaixão, sem empatia. Isto é, a capacidade que uma pessoa tem de sentir e se colocar no lugar do outro, né? No lugar de outra pessoa, como se estivesse vivendo a mesma situação. Então, quer entender a dor do outro, se coloca no lugar do outro. E se tivesse feito comigo o que fizeram com ela? Como é que eu iria reagir? É se colocar mesmo no lugar do outro. Imaginar, né? Imaginar. Se fizer comigo o que fizeram com fulano, como é que eu vou me sentir? Eu vou gostar? Eu vou ficar chateado? Eu vou ficar magoado? Né? Então, isso é empatia. Nós precisamos desenvolver a empatia, nos colocar no lugar dos outros, para entender que o outro é necessitado da nossa misericórdia, do nosso perdão. É possível entender, quer dizer, a partir da empatia, é possível entender os sentimentos, as emoções do outro, sentir e entender a dor do outro. Se ele agiu cruciado pela ira, sacando as armas da calúnia e da agressão, foi vitimado por cilada infeliz, da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente não irá perceber este problema, senão mais tarde. Então, toda pessoa que nos ofende, nos agride, nos magoa, nos despreza, essas pessoas, ela não sabe, quando ela está fazendo isso, ela está envenenando o seu espírito, envenenando o seu corpo físico, que vai redundar numa doença muito grave, ou num acidente, ou numa fatalidade. É só questão de tempo. Todos nós aqui já temos uma certa idade. Lembra de uma pessoa da família, um vizinho que era muito irritado, brigão, chutava todo mundo, né? Aquele cara que ninguém gostava? Onde é que ele está agora? Não está vivo. Hein? É a mesma coisa, não está vivo. Não está em casa. Você vê como é que a misericórdia de Deus é boa. Tem que aprender, né? Tem que aprender. Precisa aprender ainda, né? Mas como é que está a saúde dele? Vocês sabem? Melhor que a minha. É ruim, hein? Você que pensa.
Não é diabético. Você que pensa. Falta de doçura e sobra em mim. Eu conheci um rapaz que fingia de mudo. Ali perto da Coca-Cola, ali, cheio de oficina ali, botequim, barzinho, tinha até boate ali. E ele se fingia de mudo ali, ele chegava, o pessoal pagava bebida para ele, cerveja, ô Budinho, vem aqui, né? Isso ele enganou o pessoal lá uns 5 anos assim, ele ia lá, o pessoal pagava almoço para ele, até que descobriram que ele não era mudo. Alguém falou, esse cara aí não é mudo não, esse cara fala. Então, que isso, você tá brincando? O Mudinho está aqui há 5 anos. Não, você quer ver? Chegou lá, tentou um tapa na orelha dele, o mudo falou, que isso, não sei o quê. Juntaram, deram uma surra nele. Esse menino ganhava tudo da mãe dele, morava ele e a mãe dava de tudo para ele. Ele não precisava fazer isso, era só malandragem, só esperteza. Até a mãe, eu não sei se a mãe botou ele para fora de casa ou se a mãe morreu. Está na rua. Está na rua, está muito doente. Porque, olha só, o cara tinha um lar, tinha uma mãe, né? Mas era um esperto, achava que ia enganar todo mundo. Hoje está doente. Muito doente, morando na rua. Né? Então, essas pessoas às vezes parece que tem muita saúde, mas é um perturbado. Né? Tem lá, ele está alimentando dezenas de espíritos que sugam dele e quer que ele fique cada vez mais irritado, com aquela energia desequilibrada que alimenta esses espíritos mais violentos, né? Uma pessoa boa, saudável, que tem pensamentos positivos, que ora muito, os espíritos ruins se afastam dela, porque a nossa energia não condiz com a deles. Então tem gente que não sabe, ela é violenta, ela é agressiva, porque os espíritos estão ali, tem 10, 15, 20 ali, atormentando ele. Vai lá, xinga ele lá, chuta, empurra aquela mulher ali, né? Outro dia mostrou um camarada que ia passar na rua, viu uma senhorinha com a sacola, tadinha. Né? Sabe aquela senhorinha aqui? Ele passou para ele e falou, toma, bonitona. Tadinha da velhinha. Agora, quem mandou aquele cara fazer isso? Do nada, nem conhece a mulher, né? É para que ele sofra a consequência. Né? Eles querem ver que ele se lasque também. Porque quanto mais ele se lascar, mais energia padrão que eles gostam, ele vai doar, vai alimentar. Gente, às vezes eu brinco com o pessoal aqui, eu pergunto assim, o que nós somos para os espíritos atrasados? Para os terra-terra? Para os obsessores? O que nós somos? Vocês sabem? Não, refeição. É um banquete. Eles se alimentam de nós, das nossas energias. A ideia do vampiro não é de chupar sangue, não. O vampiro, sempre foi, ele sempre existiu, é espiritual. Então a gente tem que perdoar, procurar melhorar, para não ter espíritos vampirizando as nossas energias. Né? Você come bem, você vai para a academia para ginástica, você toma remédio, você tem plano de saúde, mas não cuida do espiritual. Aí ele suga, né? Suga a sua energia. Não adianta nada, né? Então, plano de saúde espiritual é o Evangelho, tá, gente? Então, olha só, voltando aqui. Se esses espíritos agiram cruciados pela ira, sacando as armas da calúnia, da agressão, foi vitimado por cilada infeliz. Cilada infeliz é dos obsessores. Da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente não irá perceber esse problema, senão mais tarde. Às vezes demora, gente. Tem gente que pensa que a obsessão é assim, eu estou passando ali na rua, assim, agora vou te obsidiar. Não é assim não. Eles chegam devagarinho, sutilmente. Ficam até de longe para você não sentir a vibração dele. Vai chegando só uma sementinha, uma ideia. Você vai aceitando. Você não sabe de onde está vindo aquela ideia, você só vai aceitando e vai incorporando. Vai assim. Até dias de magias que era a pessoa. Anos. Às vezes pode durar 20 anos. Mas eles vão tomando posse, até chegar à possessão. Ele abraça, ele se liga fluidicamente a você. De tal maneira que se a espiritualidade separar você dele, você morre.
Porque você fica dependente dele. Ele depende de você e você fica dependente dele. Isso demora anos para acontecer, mas quando acontece, olha lá o filho do Bezerra de Menezes. O filho dele já estava com 20 e poucos anos, né? Não era isso? 20 e poucos anos. Eu não lembro direito, mas acho que era 27 anos. E era um menino obsidiado desde pequeno. Um dia, o Bezerra de Menezes lá, conversando com ele na sessão mediúnica, já tinha conversado muitas vezes, mas ele não aceitava. Era ele não queria aceitar, ele tinha um débito para aquele menino, ele queria cobrar, ele queria se vingar. Depois de muitos anos, o Bezerra conversou com ele, explicou direitinho, né? Ele viu o amor do Bezerra, aquela luz toda. O Bezerra estava encarnado ainda, mas ele já era um espírito superior. E o espírito fala assim, tá bom, eu vou deixar. Eu vou deixar porque você está me pedindo. Mas se você quiser vê-lo vivo, vai correndo para casa. O Bezerra saiu do centro, pegou o bonde e foi o mais rápido que ele conseguiu. Quando ele chegou na casa dele, o que tinha acontecido? Ele já tinha desencarnado. Por quê? Estava infiltrado aquele espírito com o filho dele. Mas o Bezerra é tão bondoso que ele preferiu que o filho viesse, se fosse da vontade de Deus, que o filho desencarnasse, mas que aquele irmão se libertasse. Isso é amor. Eu não sei se é comigo, ele fala, não, então fica lá, você vai desencarnar, vamos levando, né? A gente não sabe qual a nossa reação. Mas o Bezerra falou, não, filho, você chega, você vai ser ajudado agora, você vai para uma colônia espiritual, né? O importante é você. Desprendimento. Nós temos o nosso mentor, nosso guia, né? Esses irmãos também, as pessoas não têm um guia para colocar e para encarnar, não vai. Eles não escutam, como muitas vezes nós não escutamos. Esse é o problema. Para escutar o coração, para escutar a espiritualidade, você tem que querer. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Eu parei aqui, né? Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Quando te ofendeu, estão falando dos espíritos menos evoluídos. Quando te ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome e o teu caráter ao descrédito, em verdade se desacreditou a ele mesmo. Se você sabe quem você é, o que você traz no coração, o que você traz na sua mente, você sabe da sua responsabilidade, do seu caráter, por que ficar chateado quando uma pessoa te calunia, fala mal de você, te provoca? Você sabe quem você é, né? Quando eu era menino, o outro falava assim, xinga a mãe dele, fala, se xingar minha mãe, eu parto a tua cara. E ele sabe qual a palavra que eles falavam, né? Sua mãe é uma. Eu sabia que não era, mas eu agia como criança, eu partia para cima do outro, mesmo que fosse apanhar, mas xingou minha mãe. Hoje, se a pessoa falar, sua mãe é isso, eu digo, não é não. Aí minha mãe é uma santa, minha mãe eu conheço. Né? É muito mais fácil. O outro fica com cara de bocó. Você também não precisa nem responder. Né? Você pode ir embora. Não dá confiança. O primeiro a perdoar é o mais firme. Né? E a gente lembrar disso. Quando ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome e o teu caráter ao descrédito, em verdade, se desacreditou ele mesmo. Continuas o que és, e não o que ele disse a teu respeito. Eu sei que eu não sou aqui, continuo, sigo o meu caminho. O mal que me fazem não me faz mal, somente o mal que eu faço é que me faz mal. Né? São frases de efeito, que é muito repetida, mas na questão do perdão, a gente tem que pensar nisso. Se a pessoa está falando mal de mim, ele está tentando me desacreditar, né? Dizer que eu sou isso, aquilo, mas peraí, não sou eu que estou falando mal, ele que está falando mal, então
Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por proporcionar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Ó, 3 benefícios importantíssimos para quem consegue perdoar. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distender largamente, sem parcimônia, sem economizar. Sai perdoando. Perdoa o passado, perdoa o presente, perdoa o futuro. Se alguém me ofender no futuro, já está perdoado. Não economize perdão. O perdoado é alguém em débito. Se a pessoa fez alguma coisa contigo, ele é que fez mal, ele é que te prejudicou, o problema é dele, não é seu. Então, o perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro, em paz com a sua consciência. Se revida os males, és igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoas e consegue amar aquele que te maltratou, avança em marcha invejável pela rota do bem. Só quem entendeu a mensagem de Jesus é capaz de fazer isso. A gente tem que perdoar, desculpar e orar pela pessoa. Ah, meu Deus, ela pensou essa criatura, ela está desorientada, ela está obsediada, né? Ajuda essa pessoa que ela está precisando de ajuda. Não é ir lá abraçar a pessoa, né? Não é nada disso não, é aqui mentalmente, aqui no coração, tá? Se ela precisar de você, ajude, né? Ajude. Todo agressor sofre em si mesmo. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que vitima. Não desças a ele, senão para o ajudar. Aí tem a história da dor sem fim. Vocês conhecem a história da dor sem fim? Dor sem fim era uma irmã de caridade na época da guerra, Segunda Guerra Mundial, se não me engano. E era muito jovem, era muito bonita. E o convento foi invadido pelos alemães e mataram algumas freiras, mas esse oficial romano, era um jovem oficial, ele falou, nossa, que menina bonita, que mulher maravilhosa, né? Eu quero essa mulher para mim. Ele era tenente, né, da SS, ele achava que tinha esse direito. E ele atormentou a freira e ela dizia, eu sou casada com Jesus, né, eu não posso atender os seus desejos, eu vou orar por você. Chegou um ponto que ele não resistiu e mandou prender a freira. E todos os dias, já à noitinha, ele ia na prisão e torturava. Arrancava a unha, batia, jogava na parede, chutava, quebrava o braço. Ele torturava, fazia todas as maldades com ela. E ela dizia, não posso. Eu sou de Jesus. Um dia ele pegou um alicate, entrou na cela, ela já estava muito fraquinha, já doente, né? Já estava ali muito tempo ali, e o cabelo dela já tinha crescido bastante, já não estava mais com aquele, não sei como é que chama aquele aparato que a freira usa. Como é que é? Não lembro mais não, né? Pois. E ele começou a arrancar os tuchos de cabelo, arrancar. E ela começou a derramar sem sangue. Quando ela sentiu que não tinha mais força, que ela ia desencarnar, ela olha nos olhos deles e diz assim, eu te perdoo. E morreu. Ela foi para o mundo espiritual. Se recuperou, naturalmente, um espírito mais evoluído, se preparou para reencarnar novamente. Encontrou um espírito lá no mundo espiritual, um parceirão, um amigo, e ela diz assim, eu quero reencarnar e quero que você reencarne junto comigo. E nós vamos formar um casal, nós vamos nos casar, mas sem comunhão carnal. Então esse espírito aceita, eles reencarnam, casam, se encontram, casam, dois espíritos mais evoluídos, e vai morar numa cidadezinha menor. E ali eles fazem todo um trabalho de solidariedade, de socorro, de amparo aos mais pobres, aos doentes, né? É aquele casal 20, né?
nota 1000. Até que aparece por lá um anão. Um anãozinho, cabeça grande, feio que dói, era um moleque, parecia um capeta, tão feio que era. Perdoa, Jesus, ele É? sabe o que ele faz. Não, mas a história fala que o menino era muito feio, sabe, zaolho, tinha caolho, andava todo desconjuntado. E ele era o saco de pancada da cidade. Todos os meninos, os grandes, todo mundo batia, chutava, cuspia. E ele foi abandonado pela família. Então ele vivia na rua e apanhava de todo mundo. E sai daqui, ô praga. Né? Quando ele encontra essa... E ela reconhece ele. Fala, é o oficial, é o oficial. Ela pega, leva para casa, cuida dele como mãe e o outro como pai. Dá tudo que pedia, com carinho, fala de Jesus, né? Pai, quem consegue perdoar e consegue amar, avança muito mais. Então esse livro é para mostrar para a gente que é possível, né? Há espíritos tão bondosos que você o maltrata, o machuca, tira a vida deles, eles pedem para reencarnar para te ajudar. Eu quero descer de novo e quero trazer aquele para mim, aquele espírito para mim, para poder cuidar dele, para poder ajudá-lo, para mostrar a ele o caminho da honestidade, da bondade, do perdão também. E mais, que esse perdão não deve ser concedido apenas uma ou duas ocasiões, mas 70 vezes 7 vezes. Tem gente que fala 70 vezes 7, 490, né? Tem aquela senhora lá que foi reclamar com o Chico, não tem? Ah, Chico, já perdi meu marido mais de 1000 vezes. Ele fala assim, minha filha, mas é cada ofensa 70 vezes 7 vezes, 490. Mas eu já vi uma pessoa falar que esses 70 vezes 7 vezes é 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70, 7 vezes. E eu fiz as contas, dá 8 trilhões, 235 bilhões, 430 milhões, cada ofensa. Quer dizer, é perdoar sempre, infinitamente, né? A gente não entende o que Jesus disse, vai perdoar para sempre, toda vez e quantas vezes for necessário. A palavra perdão vem do latim, a palavra perdonare. Per quer dizer total, completo. Donare, dar, entregar, doar. Então, se dê por completo. Distribua amor, compaixão, piedade. Doar amor ao longo de um tempo necessário para dissolver o rancor, uma mágoa, um remorso. Como perdoar não é uma coisa que acontece assim, eles pedem para a gente doar todo dia amor, compaixão, piedade, durante muito tempo, porque vai chegar uma hora que você conseguiu perdoar. Tem a história de uma mulher que ela cometeu, acho que 3 abortos. Mais tarde, ela conheceu a doutrina espírita. Mas ela vivia atormentada, assistia às palestras, tomava passe, trazia aguinha frutificada, mas ela era uma mulher atormentada. Ela fala assim, meu Deus, eu fiz 3 abortos, eu sou uma pecadora, né? Eu não vou ter perdão, eu não vou ter perdão. Até que um dia ela tomou coragem, procurou uma pessoa do centro para conversar e disse para ele assim, eu estou já há muito tempo na doutrina espírita, mas eu não consigo. Eu sou uma pessoa atormentada porque eu fiz 3 abortos. Hoje eu sei que foi um crime, mas eu não sei o que fazer. E ela perguntou, a pessoa do centro perguntou assim, você tem filhos? Ela falou, não, eu não tenho filhos. E ela falou assim, então você vai amar os filhos dos outros. Você vai aprender a fazer tricô, para fazer sapatinho, casaquinho, blusinha. Você vai aprender a costurar para fazer mantinho. Aqui nós temos um grupo de irmãs que vem costurar, o pessoal da costurinha, né?
Então você vai vir trabalhar com a gente, você vai aprender isso, você vai fazer, vai levar para os orfanatos. As pessoas que você souber que vai estar grávida, você vai dar um enxovalzinho. E ela começou esse trabalho, doando de si mesma, doando amor em forma de enxovalzinho. Quando ela menos imaginou, depois de algum tempo, de alguns anos, os abortos já não a atormentavam mais. Ela já estava em paz. Ela já era uma mulher feliz. Porque fazer coisa errada todo mundo faz, todos nós fazemos. Fiz e agora? Vou fazer o bem. Por como diz Pedro, o amor encobre multidões de pecado. Então, como a gente ainda está errando ainda, nós temos que procurar amar mais, ajudar mais, ser mais fraterno, sabe? Não perder a oportunidade de ser bom, para que a gente cubra com amor, com a nossa dedicação, a multidão de pecados que nós temos. Como amar um inimigo? É muito difícil. Podemos não lhe desejar o mal, podemos orar por ele, desejar-lhe o bem. Não precisa lá abraçar, não precisa casar com ele. De longe você ora todo dia por ele. Você frequenta a casa espírita, bota o nome da criatura lá, pega a espiritualidade para visitá-lo, para ajudá-lo. Você está doando de si na hora da oração. No livro O Perdão como Caminho, de Alberto Almeida, que é um terapeuta, não sei se ele é psicólogo ou psiquiatra, mas é um palestrante de primeira linha. Lá nesse livro ele diz o seguinte: o perdão não é um ponto de chegada, um ato. Não acontece no estalar de dedo. A partir de hoje eu vou perdoar. Não, não é assim que funciona. O perdão é uma viagem, um percorrer de uma estrada, até se tornar um hábito, uma coisa corriqueira. Então você começa a perdoar. Alguém falou alguma coisa que você não gostou? Finge que não ouviu, ora para aquela pessoa, deixa para lá. Tem alguém que começa a orar para aquela pessoa, e assim você vai vencendo aos pouquinhos. Quando você menos esperar, aquilo que mais estava lá no seu coração, que você achava que não ia sair nunca, vai sair sem você perceber. Não sairemos da prisão do mundo, das provas e expiações, em cumprimento às leis perfeitas do Criador. Peraí, isso aqui está errado. Eu vou passar um pouquinho do tempo, tá, gente? Pode? Vamos terminar isso aqui. Hein? Meia-noite hoje. É hoje. Não, mas eu vou acelerar. Pelo que se passa contigo, quando ofendido, maltratado, agredido, medita e compreenderás o que ocorreu com ele, o teu ofensor. O que te é inusitado, nele é habitual. Se não te permitires a ira ou a rebeldias, perdoará. Então, quando a pessoa te ofende, você imagina, nossa, perturbado, coitado, né? Esse cara é uma pessoa desequilibrada. Então, o que parece inusitado para você, para ele é habitual. Ele está acostumado a fazer isso com os outros. Está acostumado a xingar, está acostumado a humilhar. Entendeu? Então, a gente não entra na dele. Né? Porque o que ele quer é que você entre no jogo. Você fala, não, estou fora, meu amigo, estou fora. Quero não. Não quero. O riacho cinzento tem o curso impedido por calhaus, e os não pode afastar. Contorna-os. Ou para, represado, a fim de ultrapassá-lo e seguir adiante. A água vai subir, ele vai conseguir passar de mesmo jeito. Não precisa brigar, é só ter paciência, ter calma, né? Aos servos do Senhor não convém contender. Paulo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Contender não convém discutir, não convém brigar, não convém nada, ofender, nada. Não estamos convocados a querelar, a reclamar, e sim a servir e aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, a exaltação de nós mesmos, o orgulho e a vaidade, mas sim a cumprir os desígnios superiores
da construção do reino de Deus em nós. Devemos ter também misericórdia conosco, pois a luta contra as nossas imperfeições são duras. Diz Emmanuel para todos nós, no livro Pão Nosso, no capítulo 101, resistes à tentação. Entendendo a transcendência do assunto, bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por ora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos este gênero de lutas. Olha, ele está dizendo, gente, ele e Emmanuel, lá no mundo espiritual, um espírito já muito evoluído, ele fala assim, nós ainda não somos espíritos angélicos, espírito puro. A gente tem que ter compaixão, misericórdia conosco mesmo. Gente, eu não estou conseguindo perdoar. Calma, calma. Começa a fazer o bem, começa a ajudar as pessoas. Dê tempo ao tempo. O que você não pode é odiar, ficar desejando mal. Então, agradeça a Deus pelas lutas, agradeça pelo perseguidor, né? Ora por ele. Controlando os impulsos de sentimento menos aprimorados e aperfeiçoando-os pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então a tentação, a obsessão, a influência espiritual do encarnado ou do desencarnado é para nos colocar nesse jogo de criaturas que também fazem o mal. Eu não quero fazer mal, então vou fazer outra coisa. Quando começa o perdão? Alguém sabe? É quando eu tomo a decisão, a partir de hoje eu vou perdoar? Não, porque não funciona assim. Quando eu tomo a decisão de me reconciliar comigo mesmo. Ó, a gente pensa que o perdão é reconciliar com o outro, né? É quando eu tomo a decisão de reconciliar comigo mesmo. Quando eu quero ter paz em meu espírito. Então, o primeiro passo é que eu quero ter paz aqui dentro do meu coração. Eu quero ter paz em meu espírito. Quero voltar a sorrir. Quero ser gentil com as pessoas. Quero dormir melhor. Eu quero viver bem. Eu quero ter mais harmonia na minha vida. Eu quero ser motivo de felicidade para minha família, para minha esposa, meus filhos, meus amigos, para a comunidade do centro. Então, é o primeiro momento essa decisão. O segundo é quando eu tomo a decisão de me reconciliar com Deus, com as leis de amor e de caridade. E para isso eu preciso estudar o Evangelho de Jesus, conhecê-lo profundamente, né? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Mateus capítulo 5, versículo 25. Muita gente traz isso para o dia de hoje, né? Policial, juiz, que você vai ser julgado, vai colocar na prisão. Mas está falando da prisão das reencarnações, de você mergulhar num corpo de carne, você está preso aqui, né? Aí você vai para o mundo espiritual, ainda não evoluiu bastante, tem que mergulhar na carne de novo. Ainda não evoluiu bastante, tem que reencarnar de novo. E fica nisso aqui, ó, milênios, séculos e séculos. Então nós precisamos aprender a amar, aprender a perdoar, para um dia nos libertarmos dessa prisão. O ofensor só sairá da roda das reencarnações quando se arrepender. Olha a situação do ofensor. Para ele sair, ele vai ter que aprender, se arrepender, expiar e reparar. Então ele precisa reencarnar. Encontrar com as pessoas, arrepender, expiar e reparar. O ofendido só sairá depois que aprender a perdoar. Muito mais fácil, né? Eu não preciso reparar nada, eu não preciso me arrepender, eu só preciso perdoar. Se você aprender a perdoar, aprender a amar, perdoar indistintamente a todos, a quem quer que seja, você só vai reencarnar como um missionário, ou depois nem vai mais reencarnar neste mundo, vai para um mundo
mais feliz, né? Não sairemos da prisão, do mundo, de provas e expiações. Isso aqui eu já li, né? Não sairemos da prisão, do mundo de provas e expiações, em cumprimento às leis perfeitas do Criador, os que a seu turno praticarem o mal, ou os que houverem faltado com a indigência e a caridade. É preciso perdoar, a lei é para todos. A bem da felicidade de todos, cada um precisa sacrificar um pouco do seu eu, para que o nós se fortaleça e se torne um mundo cada vez mais agradável, um mundo de regeneração. Disse Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos outros as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não lhes perdoardes quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus reforça isso lá. E saberiam que ser misericordioso é, acima de tudo, suportar cristamente a falta e fraqueza daqueles que nos rodeiam, relevar os agravos que nos fazem e não lhes guardar ressentimento, perdoando-os de coração. Que Jesus nos abençoe. É um material muito bom para a gente meditar, né, que eu consegui colher. Pastor Luiz, como é que fica o paradigma que muitas pessoas ouvem a palestra espírita e falam: para que eu vou perdoar se Deus não perdoa ninguém? Ele não perdoa porque ele criou leis imutáveis. E nós estamos mergulhados na lei de Deus. Se você estiver contra a lei, não Deus, a lei de Deus, a norma de Deus, vai exigir que você fique reencarnando indefinidamente até que você aprenda. É o mecanismo pedagógico do Criador.